Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós falamos a respeito do pão que havia com fartura no Egito. Deus, pela sua grande misericórdia e compaixão, levou José para o Egito, apesar das circunstâncias contrárias, para que de José fizesse acontecer uma provisão de pão naquele país, a fim de salvar, de preservar as pessoas daquela região toda. Tamanha era a fome em toda a terra. Então, José passou a ser o salvador das pessoas de todo o mundo. Isso tipifica o José como Jesus. Porque ele não apenas teve sabedoria para preservar ou guardar o trigo, que era o alimento básico das pessoas, mas ele também guardou justamente o símbolo de Jesus, que é o pão. Jesus é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Quer dizer, todas as pessoas que desciam o Egito encontravam pão. Todas as pessoas. Até mesmo os próprios egípcios tinham pão com fartura. Porém, a gente não pode esquecer que José dava-lhes pão, mas eles entregavam tudo o que possuíam, até mesmo a própria vida. Até mesmo a própria vida. De forma sábia, José, que era o governador do Egito, ele tomou posse de todo o Egito para Faraó. Adquiriu propriedades, animais, carros, tudo que havia, ouro, prata, tudo que havia de precioso, de valioso no Egito, José trocou pelo pão que ele tinha, com fartura. Mas o povo egípcio teve que pagar o preço, que é colocando toda a sua vida, até chegando ao ponto de ser escravo. Escravo. Porque não havia pão naquela altura, senão nas mãos de José. Minha amiga, meu amigo, o que nós aprendemos? Você pode ver esse capítulo inédito de José, quando mostra ele recebendo seus irmãos e tal. Mas é bom você, quando vê o José, você venha avaliar que José é um tipo, é um símbolo, uma representação de Jesus. E José tinha a única coisa que fazia as pessoas sobreviverem, que era o pão, que era o trigo, né, que fazia pão. Então, José tipificava Jesus e o trigo, a vida. O trigo simbolizava a vida, porque por meio dele as pessoas permaneciam vivas. Ora, Jesus falou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, ninguém é capaz de ter vida sem comer deste pão, que é o símbolo de Jesus. Ele disse: o que vem a mim jamais terá fome. Assim foi o que aconteceu no Egito, que os que desciam no Egito a José não tinham fome.
não tinham fome, porque ele tinha o pão. Jesus, como pão da vida, ele faz tirar definitivamente a morte das pessoas. O poder da morte é aniquilado, é neutralizado quando você dá a sua vida, quando você sacrifica a sua vida pelo Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Então, por isso que nós estamos numa campanha toda especial de fé para este domingo, quando você vai trazer, você que crê, né, vai trazer uma bisnaga, 2 ou 3, quantos pães você quiser, você vai trazer um pão na Igreja Universal neste domingo. E em todos os horários, às 7 da manhã comigo, eu estarei consagrando pão. Às 7, às 9h30 com o Bispo Clodomir, às 3 horas da tarde e também às 18 horas, novamente comigo. Então nós estaremos consagrando pão 4 vezes neste domingo aqui na João Dias. Mas não só na João Dias. Qualquer igreja universal do Reino de Deus que você levar o pão, um pão, você pode ter certeza, o pastor, o bispo, vai consagrá-lo para que você leve de volta para sua casa. E será o símbolo de Jesus. Não fale para os seus familiares. Não diga nada para eles. Apenas leve o pão para sua casa, ungido, consagrado. E aí, quando seus entes queridos comerem do mesmo, então nós cremos que haverá uma libertação no seu lar, uma transformação na sua casa. Você veja, por exemplo, nós levamos a fotografia, nós oramos pelos familiares, levamos a fotografia de cada familiar para deixá-la lá no templo, permanentemente. Neste domingo, nós vamos consagrar o pão para que você leve-o de volta para casa e o seu ente querido, os seus entes queridos possam comer deste pão. E então, você vai fazendo, assim, a gente vai fazendo uma corrente de 7 em 7 dias para os nossos entes queridos, pessoas que nós tanto amamos e que nem sempre ainda foi revelado o Evangelho, a salvação do Senhor Jesus, não é verdade? E a gente fica realmente muito triste de saber da verdade, mas não ter como passar essa verdade para eles. Porque a salvação é uma revelação de Deus. É o Espírito Santo quem revela. Cabe a nós cooperar com o Senhor, o Espírito Santo, com a palavra, com essas campanhas de fé, para que o Espírito Santo, então, faça a parte dele. Nós fazemos a nossa parte, ele faz a parte dele, e os nossos entes queridos serão libertos. Domingo, então, nós teremos essa campanha do pão da vida. Você traga o seu pão, traga um pão para ser consagrado, a fim de que, quando você levá-lo de volta para casa, o seu ente querido comer dele, então ele vai ser liberto. E tem mais, se o pão ficar um pouco mole, que é normal, então faz torradinhas, põe um pouquinho de manteiga e tal, margarina, põe no forno, vai ficar aquelas torradinhas bem apetitosas, me dá até vontade de comer agora. Você leva, aí coloca à mesa. Então, quando você colocar o café, o leite, ou o chá, sei lá o que for, e aquelas torradinhas bem feitinhas, puxa vida, isso vai atraí-los e eles vão comer do pão, o pão da vida, da representação
do Senhor Jesus. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Essa é a minha fé. Eu creio seja também a sua fé. Assim, nós estaremos fazendo corrente em favor dos nossos entes queridos, com oração, não é verdade? Com oração. Então, domingo, o pão da vida. Eu queria, neste momento, orar por você, especialmente você que está sofrendo, desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. E alguém disse: bispo, eu não estou apenas no fundo do poço, eu estou no fundo do poço de cabeça para baixo. Puxa, deve ser terrível. Eu sei o que é isso. Então nós vamos agora entrar na presença de Deus em seu favor. Você sabe que para Deus nos livrar, basta uma atitude, ainda que seja pequena, mas uma atitude de fé. Só uma atitude de fé é capaz de mover a mão em nossa direção. Vamos falar com Ele agora. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, em o nome de Jesus, nosso Salvador, nós entramos na Tua presença. Nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, juntamente com eles, a nossa vida. E eu faço em favor dessa criatura que me ouve, aflita, desesperada, cansada, completamente desorientada, cheia de dúvidas, de medos. Pessoas que estão na depressão e completamente entregues aos medos, aos pavores da vida. Ó poderoso de Israel, nesse instante, como ministro da Tua palavra, ministro do pão da vida, eu Te invoco e peço, suplico, que a Tua presença, a manifestação poderosa do Senhor Espírito Santo, venha envolver essa criatura, mas de maneira real, de maneira sensível, de forma tal que ela seja livre desses grilhões de ferro que têm prendido a sua alma. Meu Senhor, Tu sabes bem o que eu estou falando, porque o Senhor passou por isso quando esteve aqui embaixo. O Senhor desceu no fundo do inferno. O Senhor gemeu ao ponto de pedir 3 vezes ao Pai que passasse o cálice da dor, da angústia que Tu sentias. Mas graças a Deus, o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus novamente, e sentado está à direita do Todo-Poderoso. Portanto, Tu venceste, meu Pai, e venceste para que nós também pudéssemos vencer. Mas
a pessoas, como eu já falei, desorientadas, perdidas, completamente entregues às suas depressões, que não sabem o que fazer. Mas o poder do teu Espírito chega até elas nesse momento, para livrá-las desse tormento. Em o nome glorioso do Senhor Jesus, na autoridade tua, essa criatura que ora comigo, que se inclina perante o Senhor, seja ela religiosa ou não, seja ela da igreja ou não, não importa a sua religião, e nem mesmo se ela está com a fé em alta. Mas nesse instante ela seja liberta. Seja liberta, minha amiga, meu amigo. Seja liberto de todo este trauma, dessa desgraça, dessa atuação maligna que tem atuado no seu corpo. Seja livre. Eu digo em o nome de Jesus, na autoridade do meu Senhor e na unção do Espírito Santo, seja livre. Perfeitamente livre. Para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. É o que eu peço e agradeço a ti, meu Pai. Confirma essa determinação. Agora mesmo, em nome do Senhor. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, então domingo nós vamos ter o pão. Você não esquece de trazer o pão domingo para que seja abençoado, consagrado e levado de volta para casa, para sua família, tá bom? Vamos formar assim, um grande exército, uma grande concentração de fé em favor dos nossos familiares. Quer dizer, domingo passado nós já oramos pelo ente querido e a fotografia já ficou conosco. Neste próximo domingo nós vamos orar para toda a família, né? Vamos consagrar toda a família através do pão. E assim vamos andando de fé em fé a cada domingo. Agora, há uma reunião também especial na igreja, que é a reunião do Espírito Santo, quando nós levamos as pessoas a uma compreensão de como desenvolver a fé, de como ter um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. E isso é feito todas as quartas-feiras. Ou nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós teremos essa reunião especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aqui na João Dias, a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe e até lá.